Agentes da Polícia Federal e do IBAMA recolhem 2 macaquinhos de estimação de Nicole Balls. A famosa ficou muito triste com o ocorrido. Ela está, gente, arrasada, viu? É uma situação muito difícil que a gente vai falar, né? E a gente vai explicar melhor. É que a Nicole mora num sítio na região metropolitana do Rio. E sempre teve o sonho de ter macaquinhos de estimação. E aí ela ganhou o Mical e o Davi, que é do namorado, né? Do empresário Marcelo Viana. Então ganhou esses 2 macaquinhos. Mas a Polícia Federal comprovou que os macaquinhos vieram do tráfico de animais. A documentação dos bichinhos era falsa. Vamos ver o que a Nicole falou. Pode rodar aí. Oi, pessoal. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Gente, eu vim compartilhar uma coisa que aconteceu comigo ontem, que é muito séria, mas muito séria mesmo. Vocês sabem que eu amo compartilhar tudo da minha vida com vocês, tanto das vitórias como os momentos difíceis. Confesso que eu tô passando um momento muito difícil na minha vida, né, hoje e daqui pra frente, mas um momento de muito aprendizado. Ontem teve uma operação aqui em casa, veio a Polícia Federal junto com o IBAMA para ver os documentos dos macaquinhos, dos meus macaquinhos. Vocês sabem que a Mical e o Davi, que eu ganhei de presente, sempre tive um sonho de ter os macaquinhos. E aí, gente, a gente descobriu, nós acabamos descobrindo que os documentos da Mical e do Davi eram falsificados, gente. E agora o Davi e a Mical, o IBAMA vai fazer um trabalho de reabilitação para eles voltarem para o habitat natural deles, que é voltarem para a natureza, né? E eu vou colaborar para que isso aconteça da melhor forma possível. E de tudo isso, assim, eu tô arrasada, porque vocês sabem que foram, assim, 90 dias com eles, dando mamar de muito amor, de muito carinho. Eles estiveram aqui, viram que eles estão super bem cuidados, que eu, né, deixo eles ser macaquinho, eles estavam soltos, assim, pulando, eu deixo eles se movimentar, porque o animal silvestre, ele precisa, o macaquinho precisa se movimentar, né? Não peguei um animal silvestre que eu queria para ser um pet ou para ser um filho, para botar roupinha, sapato, eu queria ter um macaquinho e que ele tivesse uma vida de macaquinho, né? Eu tenho um sítio, vocês sabem que tem árvores. Tinha feito um recinto para eles muito grande, com laguinho. A Ciânia do IBAMA, gente, ela me ensinou várias coisas e me explicou como eles, nessas buscas incansáveis deles para acabar com o tráfico de animais, assim, com a gente que, né, tá na mídia, às vezes posta um macaquinho e acaba incentivando milhares de pessoas a comprar um macaquinho como se fosse um animal pet. E às vezes as pessoas colocam ele dentro de gaiolas. Para pegar o macaquinho, assim, bebezinho, eles vão para a selva, matam as mães, atiram nas mães, as mães caem mortas e aí tira o macaquinho com muita dor, tira os macaquinhos das mães e colocam às vezes em caixas de papelão e levam para feiras para vender. Que assunto polêmico, é muito polêmico, né, gente? Muito polêmico. E eu achei legal que a Nicole, por ela ser uma influenciadora e atingir tantas pessoas, ela não sabia, não foi por mal, né, que ela tinha esse sonho de ter macaquinho, porque as pessoas às vezes não pensam direito. Só que, em primeiro lugar, a gente tem que ver o bem-estar do animal. Com certeza. E olha como gera sofrimento isso pro bichinho, né? E muitas vezes ela mesma, né, disse aí, reconheceu, eu não sabia. E ela aproveitou essa situação toda, isso eu achei legal da parte dela. Ela se informou com o próprio IBAMA e aprendeu, né, e reconheceu que estava fazendo errado e voltou atrás. Realmente, a minha opinião é macaca não é pet, tem que viver no habitat natural dele, junto com outros da espécie dele. Né? Enfim, animal silvestre nenhum, tem que viver... Mas eu acho que daí a maior dúvida que fica é a seguinte, esses macaquinhos, no caso da Nicole, agora se eles voltarem para a natureza, será que eles não estariam melhor se continuassem na casa da Nicole? Talvez sim, talvez não, mas... o exemplo tem que ser dado, né? Para que não aconteça mais esse tipo de coisa. Exatamente. Né? E ela mesma falou que o IBAMA foi lá e explicou que eles estariam melhor, vai ser, como é que vão acostumar eles. Vão fazer uma readequação ali, uma né, com os macaquinhos. E tem mais dessa história, tá? A Luísa Mel compartilhou o vídeo da Nicole. Resumindo, ela falou que a Nicole foi vítima de um golpe. Toda a documentação era falsa. Nicole, então, levou a polícia até a traficante que vendeu, que foi presa. Luísa Mel falou ainda sobre a verdade, sobre ter um animal silvestre como pet. A grande maioria vem do tráfico. Assassinam os pais para roubar os filhinhos.
transportam em caixas, onde a maioria acaba morrendo no caminho, gente. Que a própria Nicole falou isso no vídeo, Né? né? E a Luísa Mel falou também que conversou com a Nicole, né? E disse que ela está muito abalada com a situação. E que a Nicole não tinha ideia com que ela estava compactuando. E faz um desabafo que muitas vezes a Luísa Mel, né, é taxada de chata, de intrometida, de biscoiteira, né? Mas que a sua maior alegria é quando alguém entende que essa luta, né, é válida, né? A Luísa finaliza o texto aí dizendo que nunca quis cancelar ninguém, pelo contrário, que ela só quer que as pessoas se conscientizem e se transformem e se unam contra essa luta aí de exploração aos maus tratos aos animais. E aí fica o recado também para Luísa Mel, que a luta é válida, mas também ela tem que prestar atenção nas pessoas que ela vai criticar nas redes sociais, porque ela também é influenciadora e no caso do Zé Neto ela estava errada. Sim, né? cada caso Então, é um caso, tem que saber analisar caso. direitinho, tá? A gente aqui, por exemplo, a gente foi atrás de um especialista para falar aí pra gente sobre o assunto. É o Leandro, que é coordenador do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Primatas Brasileiros. Ele explicou direitinho pra gente qual é o grande problema de você ter um macaquinho na sua casa, tá? Presta atenção. Vamos ouvir. É sempre importante a gente lembrar que os nossos macacos, os primatas do Brasil, eles vivem nas florestas. E eles vivem também em grupos sociais, com outros da sua espécie, né? Então, os primatas, eles podem formar grupos de dezenas de indivíduos e eles precisam dessas relações para serem felizes. Então, quando a gente retira um animal desses da natureza, do convívio do seu grupo social, da sua mãe, a gente, mesmo que a gente procure tratar ele bem, alimentá-lo bem e tal, com todas as melhores intenções, a gente está causando um sofrimento para esses animais. Então, é fundamental que isso não ocorra, a gente não retire os animais da natureza, não se compre animais silvestres, como os macacos, e que, se isso acontecer, que sejam devolvidos para as instituições competentes, como o IBAMA, como as secretarias de meio ambiente, que vão saber dar o melhor tratamento e a melhor destinação para os animais. Eventualmente, é possível levá-los de volta à natureza. Entretanto, muitas vezes o que acontece é que esses animais estão condenados a viverem fora do convívio de outros da sua espécie e, portanto, não podem mais reproduzir e está ajudando a perpetuar a sua espécie. Por isso, isso constitui uma ameaça e faz com que muitas espécies do Brasil, infelizmente, estejam em risco de extinção, tendo o tráfico, a comercialização e a criação em cativeiro, como animais domésticos, uma das principais ameaças para os animais silvestres. Macacos, eles são nossos parentes mais próximos na natureza e, com isso, algumas doenças que afetam a gente também podem afetá-los e eles não têm imunidade. O macaco, quando ele é pequenininho, quando ele é um bebê, ele precisa do nosso cuidado, como se a gente fosse pai e mãe desse animal. Entretanto, quando ele cresce, ele chega na idade reprodutiva, ele quer namorar e ele vai procurar, então, outros da sua espécie, ele quer encontrar outros da sua espécie para poder reproduzir. E isso faz com que ele tenha comportamentos mais agressivos, e aí isso gera problemas para a gente criar eles com animais domésticos, como se fossem animais de estimação, né? Por isso que a Sociedade Brasileira de Primatologia, o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Primatas Brasileiros e várias instituições têm a campanha e dizem sempre: macaco não é pet. Acho que fica alerta, né, Colê? Macaco não é pet. Na dúvida, resumindo essa história, acho que de uma vez por todas, não comprem animais silvestres. Por mais que apareça alguém dizendo para você que tá legalizado, não. É o que a Cecília falou. A gente tá falando aqui no intervalo, né? Eu falei, às vezes um bichinho de estimação já tá tanto tempo com o dono, que aí também não tem como separar, né? Porque às vezes uma criança, uma pessoa idosa, e o bichinho daí já não vai nem conseguir sobreviver na natureza, né? Dependendo do tempo que tá com a pessoa, não sei. Mas se a gente parar de comprar... Você tá falando bobagem, mas não sei. Só que o certo é não comprar. Se a gente parar de comprar e não tiver gente comprando, não vai ter o traficante vendendo. E a gente, consegue zerar com essa Por que existe história, o traficante de animais silvestres? Porque tem público que compra. É. O certo é não comprar. Quer ter um bichinho? Por isso a orientação, eu acho.
Adota um vira-latinha caramelo. Cachorrinho, tem tantos por aí, gatinho, né? Você né? tem bichinho, Tutu? Tenho 2 bulldogs. Aí, ó. Ai, viu? mais uma coisa em comum, eu também. 2 Ai, adoro bulldoguinhos. bulldog. E o Diri também. E um gatinho que eu adotei faz uns 3, 4 Que dias. isso, Dias, adotou agora? Sim, tá lá. Gente, o gatinho tem esse tamanho. Ele tá abandonado numa caixa no meio da rua. E a gente Aí, pegou, ó. ele tá lá em casa. Aí, olha, gente, sigam o exemplo da Tutu, então. Com certeza. Tantos bichinhos aí, né? Tem tantas feiras de adoção acontecendo Claro, no fim de animal semana silvestre. na região. Acho cidade. que esse é o principal recado. Não vai existir traficante de animais silvestres se não tiver público para comprar esse bichinho, né? Então, fica a conscientização aí para todos. Tá, eu acho que agora então cabe a minha pergunta. Ai, meu Deus! Me largue!